Você já sentiu aquela coceira interna, depois de mandar uma mensagem sincera e receber um legal seco em troca? Aquela sensação de que você acabou de se despir emocionalmente e a pessoa nem piscou? Você foi ensinado desde cedo que honestidade é exposição total. Que ser genuíno é derramar suas emoções, suas inseguranças, seus planos e seu futuro logo nos primeiros encontros. A cultura romântica que você consumiu durante anos repetiu a mesma fórmula. Abra o coração, seja vulnerável, mostre quem você realmente é. E você acreditou. Você fez a sua parte. Você se tornou um livro aberto. E o resultado foi o mesmo que tantos homens relatam nos comentários, nos grupos do WhatsApp, nas conversas de bar. Ela perdeu o interesse. Não porque você seja feio, não porque você seja pobre, não porque você não tenha qualidades. Ela perdeu o interesse porque você não deixou espaço para a imaginação dela. E sem imaginação, não há desejo. E sem desejo, não há atração. E sem atração, você se torna apenas mais um homem agradável que ela não sente falta. O maior medo do homem moderno não é mais a rejeição explícita. É algo muito mais sutil e corrosivo. Ser esquecível. Eles suportam fora, mas não suporta a ideia de que passou pela vida dela como um personagem coadjuvante, sem nenhuma marca. E é exatamente por esse medo que ele comete o erro fatal. Ele tenta ser memorável, sendo excessivamente presente, excessivamente disponível, excessivamente transparente. Ele acredita que, se não mostrar tudo o que sente, se não estiver sempre ali respondendo em 2 minutos, se não expor suas intenções como uma carta aberta registrada em cartório, ela vai interpretar isso como desinteresse e ir embora. A ferida aqui é profunda e raramente verbalizada. A crença de que o seu valor precisa ser negociado com atenção e validação constantes. Como se você fosse um produto em promoção que precisa gritar o próprio preço para não ser ignorado. Isso tem um nome psicológico: dependência emocional travestida de autenticidade. Você age como um vendedor desesperado que mostra toda a mercadoria na vitrine, sem deixar nada para o cliente descobrir por si mesmo. E o que acontece quando um cliente vê tudo de uma vez? Ele não compra. Ele olha, avalia, considera e vai embora. Não porque o produto seja ruim, mas porque a experiência da descoberta foi roubada dele. Você matou a curiosidade antes mesmo dela nascer. E sem curiosidade, o cérebro feminino, que é biologicamente treinado para investigar, testar e sentir, antes de se entregar, simplesmente desliga o gatilho do desejo. Não é maldade. Não é joguinho. É neurociência emocional aplicada ao comportamento de atração. O que é muito fácil de obter, o cérebro desvaloriza. O que exige um mínimo de esforço para ser acessado, o cérebro transforma em recompensa. Você já parou para pensar que o problema nunca foi a sua honestidade? O problema foi a sua entrega sem critério. Você entregou os capítulos mais profundos da sua história para alguém que ainda nem tinha assinado a sua própria cópia. Você contou sobre seus traumas, suas ambições, suas fragilidades, como se aquilo fosse um atalho para a intimidade. Mas intimidade não se decreta. Intimidade se constrói com camadas, e cada camada precisa ser conquistada. Quando você quebra todas as paredes de uma vez, você não vira um homem autêntico, você vira um homem sem filtro. E um homem sem filtro é previsível. E um homem previsível é um homem seguro demais. E um homem seguro demais, ironicamente, é o homem que ela menos deseja. Não porque ela goste de perigo, mas porque ela precisa sentir que está ganhando acesso a algo que outros não têm. É o princípio da escassez aplicado à sua própria alma. A arte que você vai aprender aqui não é a arte de omitir, não é a arte de mentir, não é a arte de fingir ser quem você não é. É a arte de dosar a revelação. É fazer com que cada camada que ela descobre a faça sentir que está ganhando um privilégio, e não apenas lendo um manual de instruções. Você continuará sendo um livro aberto sobre quem você é, seus valores, sua essência, aquilo que não negocia. Mas os capítulos mais importantes,
aqueles que contêm suas dores não processadas, suas inseguranças em tempo real, o seu futuro ainda incerto. Esses permanecerão lacrados até que ela prove que tem a chave certa. Não por medo, por estratégia, não por joguinho, por respeito à própria profundidade. Você não é um panfleto distribuído na porta do metrô. Você é um manuscrito raro. E manuscrito raro não está disponível para qualquer um. Comece a agir como tal. Você já fez isso. Eu sei que fez. Na segunda semana de conversa, talvez antes, você soltou um "eu gosto muito de você", acompanhado de um sorriso esperançoso. E na sua cabeça, aquilo era um gesto de coragem. Você estava se arriscando. Você estava sendo verdadeiro. Mas no campo de batalha silencioso da atração feminina, aquilo não foi lido como coragem. Foi lido como fraqueza. Não porque a vulnerabilidade seja feia, mas porque a vulnerabilidade sem lastro, sem contexto, sem conquista prévia, soa como desespero. O homem que se expõe completamente acredita que está sendo verdadeiro, mas na verdade está terceirizando a sua autoestima. Ele coloca nas mãos dela a responsabilidade de validar os sentimentos dele. E quando ela não retribui na mesma intensidade, ele não recua. Ele dobra a aposta, conta mais, se abre mais, expõe mais feridas, mostra mais cartas. É o pânico do vazio gritando por dentro. Se eu não disser o que sinto agora, ela nunca vai saber o que perdeu. Só que há um problema cruel nessa lógica. Ela não quer saber o que perdeu. Ela quer descobrir o que pode ganhar. E a descoberta, por definição, exige mistério. Existe um mecanismo psicológico pouco conhecido, fora dos círculos de neurociência comportamental, chamado efeito reatância. Em termos simples, ele diz o seguinte: quando um ser humano percebe que algo está excessivamente disponível, o cérebro automaticamente reduz o valor daquilo. É um atalho neurológico para economizar energia. Se você está sempre ali, sempre respondendo, sempre disponível, sempre aberto, o cérebro dela conclui: isso não pode ser tão valioso assim. Se fosse, não estaria tão fácil. E atenção, isso não é ingratidão feminina. Isso é como o cérebro de qualquer ser humano funciona diante da abundância. A escassez não está no que você faz. A escassez está no que você permite que ela veja. Quando você é um livro aberto, sem capítulos lacrados, você não está sendo misterioso. Você está sendo um catálogo. E catálogo se folheia, se consulta, se usa e se joga fora. Ninguém tem tesão por um catálogo. A revelação que vai doer na sua alma agora é esta: o segredo nunca foi esconder quem você é. O segredo é revelar em camadas. Você conta uma história envolvente sobre o seu passado, mas deixa um detalhe de fora. Um detalhe pequeno, insignificante até, mas que ela percebe que falta. Você demonstra interesse real por ela, mas não entrega todo o seu futuro planejado, como se estivesse lendo um contrato. Você está ali, presente, autêntico, com os pés no chão, mas com uma porta fechada no fundo do corredor. Uma porta que ela ainda não tem a chave. E essa porta não é uma defesa. Não é uma muralha. Não é um bloqueio emocional. É um convite. É o universo psicológico dizendo para ela: isso aqui tem profundidade. Isso aqui vale a pena ser explorado. Isso aqui não é qualquer um. A mulher que sente que está descobrindo você aos poucos, não está apenas se apaixonando. Ela está investindo. E investimento emocional é o único combustível que mantém o desejo feminino aceso por semanas, meses, anos. Da próxima vez que você sentir aquela coceira para se explicar, para justificar o seu silêncio, para despejar os seus sentimentos, como quem joga um balde de água fria, na esperança de ver uma reação, eu quero que você faça uma coisa. Pare, respire, e faça uma pergunta silenciosa, dessas que só você vai ouvir dentro da sua cabeça. Ela já fez algo para merecer esse nível de acesso? Se a resposta for não, se ela ainda não demonstrou interesse consistente, se ela ainda não investiu tempo, energia ou vulnerabilidade de volta, então você está quebrando o lacre de um capítulo que ela nem pediu para ler. Você está entregando um diamante para alguém que ainda está avaliando se quer entrar na loja. E o diamante, depois de entregue, perde o brilho.
Não porque ele não seja valioso, mas porque não houve conquista. E sem conquista, não há valor percebido. Essa é a matemática fria da atração. E você pode espernear contra ela o quanto quiser, mas a natureza não negocia com a sua vontade. Um castelo sem muros não é uma fortaleza, é um alvo. Qualquer invasor entra, qualquer curiosidade destrutiva se satisfaz, qualquer saqueador leva o que quer. Um homem sem camadas não é um homem autêntico, é apenas um reflexo do desejo dos outros. Ele se molda, se adapta, se expõe, esperando que isso gere amor, mas gera apenas tédio. Seja o baú que ela precisa ter a chave, não a vitrine que qualquer um toca. A vitrine está ali para todo mundo. O baú está guardado. E o que está guardado, o que está lacrado, o que não está disponível para qualquer olhar, isso sim desperta a curiosidade mais primitiva do cérebro feminino. A vontade de abrir. Dê a ela vontade de abrir. Pare de escancarar o seu interior, como quem não tem nada a perder. Você tem tudo a perder. Comece a agir como tal. Você já sentiu aquela ansiedade subindo pela espinha, quando viu que ela demorou 40 minutos para responder? Aquela voz na sua cabeça que sussurra: ela perdeu o interesse, ela está falando com outro, eu devia mandar outra mensagem, eu devia explicar melhor, eu devia mandar um meme para descontrair. Calma, respira, o que você está sentindo agora não é intuição. É pânico. Pânico puro e cru, disfarçado de preocupação. O homem moderno foi condicionado a acreditar que a velocidade da resposta é diretamente proporcional à intensidade do interesse. Se ela responde rápido, gosta de mim. Se demora, não gosta. E essa equação simplória destruiu mais relações potenciais do que qualquer chifre ou traição. Porque ela coloca você no estado de alerta permanente, onde qualquer silêncio vira uma ameaça e qualquer ausência vira um abismo. O medo real aqui não é a rejeição em si, é a rejeição por ausência. O pensamento intrusivo. Se eu não responder rápido, ela vai pensar que perdi o interesse e vai embora. E é exatamente esse pânico que faz você estar sempre disponível, sempre ali, sempre ligado, criando um padrão de escassez de si mesmo. Você se torna abundante na resposta e raro na própria vida. Existe uma lei psicológica que poucos entendem e menos ainda aplicam, a lei do contraste emocional. Ela diz que o valor de uma presença é medido pela qualidade da ausência que a precede. Pense comigo. Você sente mais falta do ar que respira agora, ou sentiria falta se estivesse debaixo da água por 40 segundos? A ausência não cria saudade por si só. A ausência cria saudade quando aquilo que está ausente é intrinsecamente agradável e valioso. Você some e era um capacho disponível que resolvia todos os problemas dela? Ela sente alívio. Você some e era um homem de valor, presente, interessante, que tinha a própria vida? Ela sente falta. A diferença não está no sumiço. A diferença está no que você construiu antes de sumir. A ausência voluntária não é ghosting. Ghosting é covardia. A ausência voluntária é estratégia. É você dizer com atos, não com palavras: eu tenho uma vida. Essa vida não gira em torno de você. E se você quer fazer parte dela, vai precisar se movimentar também. O erro mais comum que você comete quando tenta aplicar isso é achar que ser breve significa responder com monossílabos. Sim, não, legal, tá. Isso é grosseria disfarçada de estratégia. Ser breve de verdade, aquele tipo de brevidade que acende o gatilho da curiosidade feminina, é concluir a interação primeiro. É você ditar o ritmo. Você manda uma mensagem envolvente, engraçada, profunda. Uma mensagem que ela quer responder. E antes que ela se acostume com aquele fluxo de conversa, antes que ela se acomode naquele conforto da troca constante, você simplesmente sai. Não porque esteja bravo, não porque esteja jogando joguinho, mas porque a sua vida real está chamando. Você tem um compromisso, você tem um treino, você tem um livro para terminar, você tem um projeto para entregar. E você não precisa justificar nada disso. Apenas vai. Isso inverte a dinâmica de poder de uma forma tão sutil quanto devastadora. Ela passa a se perguntar:
Onde ele está? No que ele está pensando? Por que ele não respondeu ainda? E nesse espaço de interrogação, o desejo nasce. Aqui está o seu exercício prático para esta semana. Na próxima conversa que estiver agradável, ela está rindo, está engajada, está mandando áudios longos. Quando estiver bom, você sai. Não espere o assunto morrer. Não espere ela ficar entediada. Não espere aquele silêncio constrangedor, onde ninguém sabe o que dizer. Você diz, com naturalidade: preciso resolver uma coisa aqui, mas essa conversa foi boa. Depois falamos. E você some. Não manda mais nada até o dia seguinte. Não manda um boa noite meia hora depois. Não manda um meme para testar o terreno. Você some de verdade. E aí você observa. Você observa a ansiedade inicial dela se transformar em uma mensagem no dia seguinte. Você observa a iniciativa. Você observa a pergunta que ela nunca fez antes. E aí, sumiu? Quando ela diz isso, não é uma reclamação, é um teste. É ela dizendo: eu notei a sua ausência, e isso me afetou. A mulher que sente sua falta é a mesma mulher que toma a atitude para te ver. A mulher que não sente sua falta é a mesma que nunca esteve interessada de verdade. A ausência voluntária não cria interesse onde não existe. Ela revela o interesse que já estava lá, mas estava escondido, debaixo da sua disponibilidade sufocante. Um bom livro tem pausas. Imagine se você lesse um romance, onde todas as frases fossem coladas umas nas outras, sem parágrafos, sem capítulos, sem respiro. Você abandonaria na página 10. A sua vida com ela precisa de pausas. Os capítulos da sua interação precisam terminar em cliffhangers. Não no sentido dramático de novela mexicana. No sentido psicológico. Deixe algo não dito. Deixe algo não resolvido. Deixe uma porta entreaberta. A sua ausência voluntária é o continue lendo amanhã, que o cérebro dela não consegue ignorar, porque o cérebro humano odeia histórias inacabadas. É o fenômeno chamado efeito Zeigarnik. Lembramos muito mais de tarefas e estímulos interrompidos do que daqueles que foram concluídos. Quando você sai no meio da conversa boa, o cérebro dela fica preso naquela interação. Ele quer concluir, ele quer saber o final. Ele quer mais. E esse querer mais é a base de tudo. É a base do desejo. É a base da atração. É a base de ela acordar pensando em você. Não seja o livro que ela termina em uma noite e esquece na estante. Seja o livro que ela lê devagar, com medo de acabar. Existe uma sensação física que acompanha o momento em que ela te interpreta mal. É um arranhar interno, uma coceira psicológica que sobe do peito até a garganta, e pede para sair como justificativa. Não foi bem assim. Você entendeu errado. Deixa eu explicar direito. Você sente uma urgência quase animal de corrigir a narrativa, de mostrar que você não é aquele monstro que ela descreveu, de provar que o seu coração estava no lugar certo. E é exatamente aí, nesse exato segundo em que você abre a boca para se defender, que você perde a guerra. Porque a necessidade de ser compreendido é o maior inimigo do mistério. E o mistério, como você já aprendeu, é a moeda de troca da atração feminina de longo prazo. O homem que se explica demais não é um homem transparente. É um homem inseguro. E a insegurança, quando sentida por uma mulher, não gera compaixão. Gera repulsa silenciosa. Ela não vai te dizer isso. Ela vai dizer que perdeu a conexão, ou que não está pronta para um relacionamento. Mas por dentro, o que aconteceu foi simples. Você mostrou que a sua versão dos fatos depende da aprovação dela. E um homem que precisa ser aprovado não é um homem que pode ser desejado. A ferida aqui é profunda e raramente nomeada. Validação externa. Você cresceu aprendendo que ser bom significa ser compreendido. Que se alguém te entende, essa pessoa te ama. E se essa pessoa te ama, você está seguro. Mas o jogo da atração não segue a lógica do amor materno. O jogo da atração segue a lógica do desafio. Quando você se explica, você coloca um limite na percepção que ela tem de você. Você a restringe à sua própria versão de si mesmo. Olha, eu não sou assim. Eu sou assado. Me veja desta forma.
Você está sem saber, pedindo permissão para existir. Agora, quando você não se explica, algo mágico acontece. Você permite que ela projete em você mistério, profundidade, perigo controlado, força silenciosa. O cérebro feminino, diante de um homem que não se justifica, começa a preencher as lacunas sozinho. E adivinhe o que ele preenche? Ele preenche com aquilo que ela mais deseja, porque a projeção é sempre mais poderosa do que a realidade descrita. Você não precisa dizer que é forte. Basta não tremer quando ela te acusar. Você não precisa dizer que é seguro. Basta não correr atrás dela quando ela ameaçar ir embora. Vamos supor que ela diz, com aquele tom de voz que mistura provocação e teste: "Você é muito frio, sabia?" O homem comum entra em pânico. Ele imediatamente responde: "Não, eu não sou frio. Eu sou carinhoso. Eu só demoro para me abrir. Na verdade, com as pessoas certas, eu sou super afetuoso. Pergunta para minha mãe." E pronto. Ele já perdeu. Ele entrou no ringue da argumentação. Ele está lutando para provar algo que não deveria precisar provar. O homem que entendeu o jogo faz diferente. Ele apenas sorri. Um sorriso lento, tranquilo, que não confirma nem nega, e muda de assunto. Ou se estivesse sentindo particularmente estratégico, ele responde: "Talvez você ainda não me conheça o suficiente para saber." Essa frase não é uma explicação. É um convite. É um lacre sendo mantido no lugar. Ela fica com a pulga atrás da orelha. Ela se pergunta: será que ele é frio mesmo? Será que ele está escondendo algo? Será que eu ainda não vi a profundidade dele? E nesse estado de curiosidade, ela se aproxima mais. Não porque você respondeu certo, mas porque você não respondeu errado. O silêncio estratégico, a não justificativa, o não esclarecimento imediato. Tudo isso funciona como um teto de vidro. Ela vê você, mas não te alcança completamente. E o que não é completamente alcançado, o cérebro deseja alcançar. O mesmo vale para acusações mais pesadas. Você não liga para mim. Se você correr para listar todas as provas do seu amor, as flores, as mensagens, os encontros, você está agindo como um advogado de defesa. E advogado de defesa só existe quando há um crime. Você está, sem saber, confessando que existe algo a ser defendido. O homem que opera a partir da abundância emocional, ao ouvir "você não liga para mim", mantém a postura. Ele não se defende, ele não ataca, ele apenas observa. E talvez, se ela merecer, ele responde com uma calma desarmante. É interessante que você pense assim. Ponto. Não tem continuação, não tem explicação, não tem justificativa. O silêncio que segue essa frase é tão desconfortável para ela, quanto é libertador para você. Porque nesse silêncio, ela começa a se perguntar: será que eu estou errada? Será que eu estou exigindo demais? Será que o problema não é ele, sou eu? Quando você se explica, o foco permanece em você. Quando você não se explica, o foco volta para ela. E é lá que ele deve estar. É nela que a dúvida precisa nascer. A consequência imediata de parar de se explicar é dupla e devastadoramente poderosa. Primeiro, ela começa a se esforçar para te entender. E esse esforço, esse movimento interno de tentar decifrar você, é um dos maiores investimentos emocionais que uma mulher pode fazer. Ela está gastando energia mental com você, sem que você peça nada em troca. Ela está remoendo suas palavras, seus silêncios, seus gestos. Segundo, você se torna uma tela em branco, onde ela projeta o homem que ela deseja que você seja. E aqui está o segredo mais sujo e mais eficaz de toda esta estratégia. A projeção feminina é sempre mais generosa do que a realidade. Ela vai projetar em você força, mistério, profundidade, potencial. Ela vai te ver como o homem que pode salvá-la do tédio, da mesmice, da previsibilidade. Você só precisa parar de estragar a projeção com explicações desnecessárias. Você só precisa calar a boca e deixar que a imaginação dela trabalhe a seu favor. É muito mais poderoso do que qualquer versão real que você pudesse descrever em palavras. Não explique o poema. Essa é a sua lição final para este capítulo. Um poeta não anda atrás de cada leitor explicando o que cada metáfora significa. Se ele fizesse isso, o poema morreria.
O poema vive justamente no espaço vazio entre o que está escrito e o que é sentido. Deixe que ela encontre o próprio significado nas suas atitudes, nos seus silêncios, nos seus gestos. O seu silêncio não é vazio, é um espelho. O que ela vê nele, a raiva ou a curiosidade, a frustração ou o desejo, diz mais sobre ela do que sobre você. E quando você entende isso, você para de correr atrás de aprovação. Você para de querer ser compreendido. Você começa a apenas ser. E o simples ato de ser, sem explicação, sem justificativa, sem defesa, é uma das posturas mais magneticamente atraentes que um homem pode assumir. Experimente. Na próxima vez que ela te interpretar mal, não corrija. Apenas sorria. E observe o que acontece dentro dela. Você vai se surpreender. Você já foi chamado de cara legal e sentiu aquela pontada no estômago? Aquela sensação de que aquela palavra, teoricamente um elogio, era na verdade um atestado de óbito para qualquer chance romântica? Pois é, existe uma diferença abissal entre ser um homem bom e ser o bom homem que acaba na friend zone. E essa diferença não está no seu coração, não está nas suas intenções, não está na sua capacidade de ser gentil. Está na ausência de lacres. O cara legal que sofre, que se doa, que está sempre disponível, que concorda com tudo, que nunca impõe um limite, que ouve os problemas dela por horas, esperando que isso gere atração. Esse homem não é gentil. Ele é um negociador disfarçado de bonzinho. Ele faz tudo isso com um contrato invisível que diz: eu te dou atenção, validação e disponibilidade total. E você me dá em troca sexo, amor e compromisso. O problema é que ela não assinou esse contrato. E quando ela não retribui, ele se sente traído. Mas a traição nesse caso nunca existiu. Existiu apenas uma expectativa que você mesmo criou e nunca comunicou. A dor real aqui é profunda e machuca, porque atinge a identidade do homem. Ele acredita que ser bom, previsível e disponível é o caminho mais seguro para o coração dela. Ele foi ensinado pela mãe, pelas novelas, pelas músicas românticas, que o amor é uma recompensa por bom comportamento. Se você for um príncipe encantado, ela vai te escolher. Só que a vida real não é um conto de fadas. E o príncipe encantado no mundo real não é o cara que agrada. É o cara que tem presença. E presença não se constrói com agrados. Constrói-se com limites. Constrói-se com a capacidade de dizer não. Constrói-se com a coragem de discordar. Constrói-se com a integridade de não se curvar a qualquer vontade feminina só para não correr o risco de desagradar. A mulher não sente atração pelo homem que faz tudo o que ela quer. Ela sente atração pelo homem que sabe o que ele quer. E se o que ele quer conflita com o que ela quer, ele não negocia a própria essência. Ele simplesmente mantém o curso. Isso nos leva a um conceito psicológico que poucos homens entendem: a inversão do desejo. Quanto mais você tenta agradar para ser desejado, menos desejado você se torna. Quanto mais você tenta provar o seu valor, menos valioso você parece. Quanto mais você se coloca como disponível para atender às necessidades dela, menos ela sente necessidade de atender às suas. É uma inversão cruel, mas faz sentido do ponto de vista evolutivo. O cérebro feminino, ao longo de milênios, foi treinado para identificar parceiros capazes de proteção e provisão. E um parceiro que se curva muito facilmente, que não tem opinião própria, que não consegue impor um limite, esse parceiro não parece capaz de proteger nada, nem a si mesmo, nem uma família, nem um relacionamento. O homem que concorda com tudo, que nunca impõe um não, que está sempre ali para ouvir os problemas dela como um amigo gay, esse homem não é um parceiro potencial. Ele é um utilitário. Útil, sim. Descartável também. Um livro sem capítulos lacrados não é um romance. É um panfleto de supermercado. Você lê, anota as promoções e joga fora. A revelação inesperada que pode doer agora, mas que vai te libertar depois, é esta: o cara legal não é genuinamente gentil. Ele é um negociador. Ele é gentil para receber algo em troca. A sua gentileza tem uma cláusula escondida. Um então, que não é dito em voz alta.
Eu fui legal com ela, então ela deveria ficar comigo. Eu ouvi todos os problemas dela, então ela deveria me desejar. Eu estive disponível o tempo todo, então ela deveria me escolher. Quando você entende isso, você percebe que o problema não é a gentileza. O problema é a negociação. A verdadeira gentileza masculina, aquela que atrai de verdade, não vem da escassez, vem da abundância. Você é gentil porque você é gentil, não porque você quer algo em troca. Você ajuda porque você pode ajudar, não porque está acumulando pontos para trocar por afeto. Você está presente porque escolhe estar presente, não porque tem medo do que acontece se você se ausentar. E a diferença entre esses dois mundos está justamente nos limites, nos capítulos lacrados, na capacidade de dizer não, isso aqui não vai rolar, sem medo de perdê-la. Aprenda a dizer não com um sorriso. Não é um não agressivo, não é um não raivoso, não é um não vingativo. É um não calmo, sereno e negociável. Não, hoje não vou poder te buscar. Não, não concordo com essa sua opinião. Não, não vou fazer isso, porque não faz sentido para mim. Quando você faz isso, você não está sendo rude. Você está lacrando um capítulo. Um capítulo que diz, em letras garrafais: eu não sou qualquer um. Eu tenho critérios. Eu não me curvo. Se você quer fazer parte da minha vida, vai precisar respeitar isso. E ela sente na pele, pela primeira vez talvez, o peso de ter que merecer o seu melhor. Porque até então, você dava o seu melhor de graça, sem exigência nenhuma. E o que é dado de graça, sem critério, sem conquista, o cérebro feminino não consegue valorizar. Não por maldade, por natureza. Um lobo em pele de cordeiro é descoberto rápido. Você até pode tentar se passar por mal por um tempo, mas a inconsistência aparece. Agora, um homem que é genuinamente forte, que tem convicções, que não negocia os próprios valores, mas que escolhe quando ser gentil, quando ser doce, quando se abrir. Esse homem é um enigma. Ele não é previsível, ele não é controlável, ele não é um personagem de uma história que ela já conhece o final. E o enigma, o mistério bem construído, a força silenciosa que às vezes se revela suave, isso sim, é a maior forma de respeito que o desejo feminino pode pagar. Não seja o cordeiro, não seja o lobo fantasiado, seja o homem que sabe que a gentileza sem lacre não é bondade, é permissividade. E permissividade no longo prazo gera tédio, e o desprezo gera o término que você nunca viu chegar, mas que estava escrito desde o primeiro sim, sem convicção. Você foi ensinado que vulnerabilidade é fraqueza. Então você fez o movimento oposto. Se fechou completamente. Virou um robô de concreto. Um homem que não sente, não chora, não treme. E o resultado foi que ela te chamou de frio, distante, inacessível. Depois você tentou o outro extremo. Leu um livro de autoajuda que dizia para ser vulnerável. E você se derramou. Contou todos os traumas, todas as inseguranças, todas as dores do passado. E o resultado foi que ela perdeu o respeito. Te tratou como coitado e sumiu. A ferida aqui é não saber que existe uma terceira via. Uma via onde você pode ser vulnerável sem ser fraco. Onde você pode compartilhar a sua dor sem transformar ela na sua terapeuta. Onde você entrega o fato, mas lacra a emoção crua. Isso se chama vulnerabilidade com estrutura. E é a ferramenta mais poderosa que você tem para criar conexão sem destruir o desejo. Contar uma dor do passado sem demonstrar que você a superou não é vulnerabilidade. É trauma ao vivo. Compartilhar uma dificuldade atual sem demonstrar que você está no controle não é intimidade. É um fardo que você coloca nos ombros dela. O capítulo lacrado aqui não é a dor, é a resolução. Você pode dizer: já quebrei a cara no amor, já fui traído, já perdi dinheiro, já falhei. Mas você diz isso com o tom de quem aprendeu, não de quem está chorando. Você entrega o acontecimento, mas lacra a agonia. Ela vê a cicatriz, mas não vê o sangue escorrendo.
Isso cria uma conexão profunda, porque ela percebe que você é humano, mas mantém o respeito, porque você não a transformou no seu suporte emocional. Use a regra dos 70%. 70% da história é o fato, a situação, o contexto. E nunca, jamais, peça conselho ou validação para sua dor. Simplesmente afirme: foi assim, aconteceu, e é por isso que hoje penso diferente. Um homem com cicatrizes não é frágil, é sobrevivente. Mas ele só mostra as cicatrizes para quem já provou que pode honrá-las. Até lá, ele é apenas um homem forte. E a força silenciosa é o maior dos mistérios. Você começou este vídeo achando que mistério era mentir, omitir, jogar joguinhos infantis de demorar para responder. Agora você sabe a verdade. Mistério não é esconder quem você é. Mistério é profundidade. É ser um livro aberto sobre os seus valores, a sua essência, aquilo que você não negocia. Mas manter lacrados os capítulos da sua dor não processada, das suas inseguranças em tempo real, de todo o seu potencial futuro. Quando você opera assim, ela nunca se sente enganada, mas nunca se sente no controle total. E esse desequilíbrio sutil é o que mantém o desejo vivo. Ela não dorme pensando no que você escondeu. Ela dorme pensando no que ela ainda não descobriu. Saia daqui com uma missão. Hoje, em qualquer interação, identifique uma coisa que você normalmente contaria. Um sentimento, uma insegurança, uma intenção, e simplesmente não conte. Não por maldade, porque ela ainda não mereceu esse capítulo. Observe o que muda no olhar dela, a curiosidade que surge, o respeito que se instala. Um poema não precisa rimar todas as palavras para ser bonito. Às vezes, o que fica de fora é o que mais ecoa dentro dela. Seja o poema.